começou hoje o conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco. Os cardeais se reuniram durante a manhã para celebrar a missa Pro Eligendo Pontífice na Basílica de São Pedro e à tarde, 4h30 no horário local e 11h30 em Brasília, os cardeais entram na Capela Sistina. Nós preparamos uma arte gráfica aqui para mostrar para você com mais detalhes, né, o funcionamento dessa votação. Então, olha, a gente tem ali os cardeais eleitores, né, que são esses que se reúnem na Capela Sistina e se isolam, né, são isolados para realmente eleger ali o próximo bispo de Roma, que são os cardeais menores de 80 anos, que eles se reúnem, começa ali, né, antes desse trâmite que acontece hoje, né, desse início realmente do conclave, há reuniões prévias ali de entre 15 e 20 dias depois da morte do Papa, para se discutir, né, os caminhos que a igreja quer levar e como esse conclave vai acontecer, até para preparar também todo o cerimonial que envolve, né, a realização do conclave. E aí eles juram, então, manter segredo sobre as deliberações e se isolam até o final da votação. A votação acontece na Capela Sistina, né, para onde eles vão aí a partir de 11h30 da manhã, né, no horário local, e são 2 votações por dia, não, na verdade são 4 votações por dia, até que se chegue a um veredito, né? Até que se chegue à fumaça branca que sai ali pela chaminé da Capela Sistina. E essas votações, elas acontecem até que um candidato chegue a 2/3 dos votos. Então, a gente tem 133 candidatos, na verdade, votantes, né, cardeais que votam no conclave desta vez, e quem ganhar vai precisar de 2/3 desses votos para que o sinal, né, de fumaça branca saia da chaminé da Capela Sistina. Quando essa votação não é concluída, quando não há um cardeal que atinge, né, esses 2/3, a fumaça que sai é preta, e quando há essa escolha de 2/3 dos cardeais, a fumaça que sai é branca, e aí há aquela famosa declaração, né, que acontece ali na Basílica, no balcão da Basílica de São Pedro, que o cardeal mais velho proclama o Habemus Papam, que em latim significa temos um Papa. E aí todo esse trâmite acontece, né, a partir de hoje. Hoje não é obrigatório que haja uma votação, né, eles podem fazer ou não, eles que vão decidir quando estiverem dentro da Capela Sistina, mas pode acontecer sim da primeira fumaça sair hoje. A expectativa é de que não seja a fumaça preta. Fumaça branca, perdão. Vamos trazer aqui agora também umas questões de pontos chaves, né, que existem no conclave, que são importantes para a gente entender. Então, um resumo, basicamente, né? Os cardeais se mudam, né, para a residência de Santa Marta. Alguns deles já estavam em Roma para o velório do Papa Francisco, e já estão ali há um tempo. E então, a residência de Santa Marta é preparada para recebê-los, para hospedar esses cardeais. E aí eles vão a pé ou de ônibus até o local do conclave. E depois, né, tem essa votação na Capela Sistina e as cédulas são queimadas em uma estufa. E aí uma curiosidade é que a fumaça que aparece, né, na chaminé da Capela Sistina, ela não é a fumaça dessa queima desses votos, ela é uma fumaça que ela é artificialmente gerada, né, para informar a população que espera ali na Praça de São Pedro por essa notícia da escolha ou não de um Papa. Então, eles queimam essas cédulas em um forno, e em um outro forno eles queimam produtos químicos para soltar a fumaça ou preta ou branca. E aí o novo Papa, depois que essa fumaça branca aparece, ele se, né, apresenta no balcão principal da Basílica de São Pedro, como aconteceu com o Papa Francisco quando ele foi eleito, e ele anuncia então o seu nome, né, como ele quer ser chamado enquanto Papa. E aí, Levi, queria até te trazer para a conversa um pouquinho também, perdão, a respeito dessas expectativas, né, assim, a gente tem uma série de papas que são ali, que são cotados como favoritos, há uma expectativa de sucessão ali, de continuidade, né? Alguns analistas falam que há essa concordância entre os cardeais de que haja uma continuidade no legado do Papa Francisco, que é esse caráter mais missionário, de mais contato com o povo, de mais, até de reformas também dentro da igreja, né? De modernização de alguns dogmas, enfim. Como que a gente, né, espera, assim, esse conclave, né, que deve durar, assim, acho que eu vou apostar que sexta-feira a gente já vai ter fumaça branca na Capela Sistina.
Pois é, Dani, na média dos últimos conclaves, a duração foi ali de 3 dias, mais ou menos, 2, 3 dias, né? Se começa hoje, então é muito provável que entre amanhã e sexta-feira a gente tenha a fumaça branca e a gente conheça aí quem é o novo líder da Igreja Católica. E existem sempre também esses arquétipos, né? De o candidato progressista, o candidato conservador, o candidato moderado, como se um progressista ou um conservador também não pudesse ser moderado, né? E aí muita gente apostando que o próximo Papa vai seguir essa linha parecida com a do Papa Francisco, que realmente trouxe uma oxigenação à Igreja Católica, né? Antes a gente teve o Papa Bento XVI, que seguia uma linha bem mais fechada, até com uma certa opulência ali, que foi o oposto do que o Papa Francisco mostrou e que é um pontificado do Papa Francisco avaliado como muito positivo. Então existe uma expectativa de que a Igreja siga essa tendência. Agora, desde a morte do Papa Francisco, a gente tem visto vários cardeais apontados como os favoritos, como os mais cotados. Vale lembrar que na última eleição que elegeu o Papa Francisco, ele no início não era um dos favoritos. Inclusive tinha um brasileiro que era apontado como um forte candidato, que era o Dom Odílio Scherer, que até chegou a receber alguns votos ali nas primeiras votações, e depois o Papa Francisco foi ganhando força e venceu esse conclave. Então, esses nomes que a gente tem visto muito na imprensa nesses últimos dias, não necessariamente algum deles vai ganhar, pode ser que tenha alguma surpresa. Agora, por outro lado, na eleição que elegeu o Papa Bento XVI, ele era desde o início apontado como o grande favorito e confirmou esse favoritismo. Então, é uma eleição ali que tem os seus principais candidatos, mas pode trazer algum elemento de surpresa ainda. Sim. A gente tem até essa expectativa de ser um conclave não muito longo, né, de ter essa decisão aí nos próximos dias, já amanhã, depois, talvez. E aí tem até uma curiosidade para o nosso espectador aqui, que quando o conclave ele tem uma regra que diz: se o novo Papa não for escolhido em 3 dias, né, ou pode ser hoje, amanhã ou sexta, né, 3 dias do início do conclave, eles precisam parar por um dia para orações e para reflexões, e aí se decidir ali realmente buscar inspiração, enfim, né, para realmente voltar a essas votações. Então, por esse calendário e por essa regra, a gente teria, caso o Papa não seja escolhido nos próximos 3 dias, hoje, quinta e sexta, no sábado a gente teria uma pausa nessas reuniões para o retorno no domingo, que aí eles voltariam a se reunir para votar e fazer essas 4 votações por dia, seriam 2 de manhã e 2 à tarde. Mas a gente tem uma expectativa de que isso não aconteça, porque há uma pretensão e uma intenção da Igreja de se mostrar unida, de se mostrar mostrar que não há divergências entre essas divergências fortes, entre os seus cardeais. Então, como eu falei aqui mais cedo, se eu pudesse apostar, já tem sites de aposta ao redor do mundo, é ilegal no Brasil, viu, gente? Mas ao redor do mundo tem alguns sites, umas casas de aposta fazendo enfim, dando essa possibilidade de você apostar no próximo Papa. A gente tem uma expectativa de que seja aí até na sexta-feira, por conta justamente dessa intenção, anunciada ali, por interlocutores da Igreja a respeito de unidade, a respeito de ter essa coesão entre os cardeais. Então a gente continua aguardando, acompanhando tudo isso, e talvez na sexta-feira, na Levi, a primeira análise seja sobre o novo Papa. E é um processo que, claro, tem todo esse aspecto religioso, de eleger o líder da Igreja Católica, mas não deixa de ser um processo político também, Sim. Até porque também é uma eleição de um chefe de Estado. O Papa, Exato. Ele é um chefe de Estado. Então tem essa questão diplomática, de relações também internacionais. Muitas pessoas politizam muito também o conclave, com essa discussão de vai ser um progressista, vai ser um conservador, vai ser um moderado. Então, principalmente nesse conclave eu tenho percebido um pouco mais isso, também um pouco por causa do filme, Conclave, Sim. que até concorreu ao Oscar. É um filme que eu acho até meio espetaculoso demais em alguns momentos, mas que acaba mobilizando muitas pessoas para acompanhar isso. Exatamente. Eu acho que é o conclave mais acompanhado que eu já vi, viu, Levi? Eu já vi 3, então
Então, assim, acho que é o que eu tô vendo mais comoção a respeito até de pessoas que não são católicas, que estão ali querendo acompanhar, entender como funciona e tudo mais.